escalas e cotagem, né? Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre escala, vai falar um pouquinho sobre cotagem, tá? Se você não faz ideia do que é escala, o que é cotagem, fica aí comigo que vocês vão saber hoje. Ó, já foi ali o link para vocês, tá? Então vamos lá. A gente vai começar falando de escalas, depois vamos falar sobre dimensionamento, depois algumas regras para cotagem, tipos de cotas, beleza? Então, escalas, galera. O que é escalas? Imagina que você tem uma peça aí, um produto que você precisa desenhar, mas ele não cabe na sua folha de papel. Ou tem alguma coisa, por exemplo, ó, eu vou fazer o desenho técnico aqui para mandar para a produção. Cadê? O negócio é tão grande que eu já perdi. Ah, demônio. Ah, achei. Joga aí na tela cheia aí, por favor. Como é que eu faço? Não, peraí, esse cara aqui, isso aqui eu posso sair, parar a tela, beleza. Como é que eu faço para representar um desenho técnico desse parafusinho aqui, ó? Olha o tamaninho dele, 5 milímetros. Imagina você fazer o desenho técnico dele em tamanho real. Não dá, né? Se eu pegar uma folha A5 aqui e botar ele, ó, ele fica muito pequeno. E na A4 fica menor ainda. Então eu preciso mudar, eu preciso mudar o tamanho do desenho, certo? E eu alterar o tamanho do desenho, ou imagina que eu tenho que fazer a representação num prédio, né? Uma fachada ali de uma edificação, numa folha de papel. Em escala real também não dá, olha o tamanho da folha que eu precisar, né? Então, o que eu faço? Eu aplico um conceito que eu chamo de escala. Pode voltar no slide para mim, por favor? Então, escala, galera, é o ato de eu ampliar ou reduzir ou manter igual o tamanho da minha peça em relação ao objeto real, certo? Então, na maioria das vezes, os objetos são muito maiores ou muito menores do que a folha. A gente realiza esse ajuste que vai permitir a representação do desenho, né? E esse ajuste a gente dá o nome de escala. Então, todo desenho que vocês fizerem é de suma importância que vocês coloquem aí a escala que você está fazendo do desenho. O Edson já mandou ali alguns exemplos de escala. 1, 2.50, 1, 2.100. Eu vou falar como é que lê isso aí, tá? Imagina aqui, ó, uma escala de redução. Um carro possui comprimento de 5 metros e foi representado em uma folha com tamanho de 50 centímetros. Qual que é a escala desse desenho? Então, 5 metros dá 500 centímetros, certo? E eu reduzi 500, eu transformei em 50. Quantas vezes eu dividi, né? Por quantas vezes eu dividi para sair de 500 e chegar em 50? Se pegarem 500 e dividir por 50, vai dar 10. Né? Então, eu vou fazer uma representação numa escala de redução que eu chamo de 1 para 10, né? 1, 2.10. Então, eu estou dizendo que eu estou dizendo que o meu desenho está reduzido em 10 vezes. Tá? Agora, o que é uma escala natural? Aquele primeiro, escala de redução. Ó, reduziu o bagulho. Né? Escala natural. Um parafuso foi desenhado com 3/4 de polegada. Tá? Então, lembra aí, o valor em fração, né? Numerador barra denominador. Os símbolos de aspas na engenharia, na metrologia, né? Representa polegada. Tá? Então, quando vocês verem um número e duas aspinhas em cima, quer dizer que eu estou falando da unidade de medidas polegadas, sistema inglês de medida. Tá? Então, um parafuso desenhado com 3/4 de polegada, enquanto sua medida real é 19 milímetros. Qual a escala desse desenho? Se vocês souberem converter polegadas para milímetros, a gente tem a relação de que uma polegada corresponde a 25,4 milímetros. Se uma polegada vale 25,4, 19 vale x. Faz uma regrinha de 3 ali, multiplica cruzado, né? 25,4 vezes x é igual a 1 vezes o que eu falei ali? 3/4, né? Não, peraí. 25,4 é igual a 1 polegada, 19 milímetros é igual a x, isso. Então, 25,4 vezes x é igual a a 19 vezes 1. Isso. Multipliquei cruzado, isolo x, eu vou ter ali que
o 19 milímetros vai dar 0,75 aproximadamente, tá? Que a medida real seria 19,05. Então, basicamente, o parafuso tem 19,05, o desenho tem 19,05 milímetros e o parafuso tem 19 milímetros. Mesmo tamanho, né? 19, 19,05. Então, eu já estou falando de escala natural. É o tamanho real da peça, é o mesmo tamanho do desenho, certo? Não houve alteração de medida. Agora, a escala de ampliação, né? Pensa nesse caso aqui, ó. Um chip tem 2 centímetros de comprimento e foi desenhado com 20 centímetros. Então, era um carinha pequenininho, eu desenhei ele grandão, né? Eu ampliei esse cara. Qual que é a escala desse desenho? Então, 20 para 2 vai ser 10 vezes mais, né? Então, aqui é uma escala de ampliação que amplia 10 vezes. E aí, a representação dele, a gente chama de 10 para 1, certo? 10 2.1. Vocês já vão entender isso aqui melhor aí no próximo slide. Cadê? Peraí. Ué. Ah, não está nesse slide aqui, que droga. Enfim, deixa eu explicar para vocês de uma outra forma aqui. Quando a gente faz a representação em escala, vamos improvisar aqui, que eu acho que eu botei um slide que não era para, não estava atualizado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ilustrar na prática aqui. Deixa eu mudar minha câmera uma posiçãozinha aqui. Pegue minha folhinha, né? Uma folhinha bonitinha aqui, pá, tá? Então, a gente tem 09 é melhor. Estão me ouvindo aí, né? Eu estou meio longe do microfone, mas acho que dá para me ouvir. A gente tem aqui, ó, escala de redução, escala natural e escala de ampliação, certo? A escala sempre vai ser representada por 2 corpinhos aqui, 2 números. Eu vou ter um número, 2 pontos, outro número. Sempre um desses 2 números pode ser o direito, ou pode ser o esquerdo, ou pode ser os 2. Sempre vai ter um número 1 presente, tá? Então, se você estiver falando de escala de redução, eu vou ter o número 1, 2 pontos, quantas vezes eu estou reduzindo meu desenho. Lá no exemplo que eu coloquei naquele slide lá, do carro, né? Manda o link explicativo, deixa eu mandar aqui já também. Mapa engenharia. Lá no tá falando? Ah, tá. Alguém mandou aí o Hot Wheels, né? Falou, o Hot Wheels tem 1 para 64. 1 para 64 é uma escala de redução, onde eu estou reduzindo 64 vezes, né? Então, reparem que 1 para 64, ó, o 1 fica do lado esquerdo, e aqui, quantidade de redução, certo? Então, vai ser 1, 2 pontos, 64. Isso aqui a gente lê o 1, esse carinha aqui, ó, a gente lê para. Então, 1, esse número, para 64. Certo? Então, 1 para 64. Isso é assim que a gente lê essa informação aqui. Se a minha escala for natural, que eu vou fazer? Eu vou ter uma escala que ela é 1 para 1. Então, para cada... Aqui assim, ó, para cada uma unidade de medida do meu desenho, vale 64 unidades de medida do meu produto. Por isso que eu estou reduzindo 64 vezes, tá? Na escala natural, para cada uma unidade de medida do meu desenho, representa uma unidade de medida
do meu produto. Então, ele vai ficar do mesmo tamanho, certo? E na ampliação, é o contrário. Então, vai ser alguma coisa para 1. Então, repara que em todos eles, ó, eu tenho o número 1 em algum dos lados, né? E na ampliação, o 1 fica na direita e a quantidade de ampliação fica na esquerda. Então, por exemplo, se eu estou ampliando aquele parafusinho ali para botar na tela, vamos ampliar 50 vezes. Então, eu vou botar 50 para 1, certo? 50 para 1 diz para mim que, ó, 50 para 1. 50 unidades de desenho para representar uma unidadezinha do meu produto, certo? Então, o conceito de escala é esse aqui. Ah, se eu tenho uma peça, né? Vou tentar desenhar aqui alguma coisinha. Se eu tenho uma peça aqui, ó, vou fazer um padrãozinho comunzinho de desenho aqui. Um taruguinho. E esse aqui é a minha escala real dele, certo? Se eu quiser reduzir, vou reduzir pela metade, escala 1 para 2, vou fazer ele aqui, ó. Reduzir aqui, aqui, aqui. Aqui. Reduzir, ó, daqui para cá, metade, né? Agora, eu vou fazer ampliação. Ampliação, vamos fazer uma escala de 2 para 1. Então, esse carinha aqui, ó, tô ocupando 2 linhazinhas, agora eu vou ocupar 4 linhazinhas aqui, ó. Tô fazendo um desenho meio porco aqui, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção aí. Tá aqui, ó, estou ampliando 2 para 1. Observem, a mesma peça, a mesma proporção de medidas, né? E eu vou ter cada uma representada de uma forma. Essa peça aqui, no caso, se eu fizesse num desenho numa escala de 1 para 2, não ficaria muito bem numa folha, porque olha o tanto de folha que eu tenho sobrando e só esse carinha aqui. Então, seria mais adequado fazer uma ampliação dele, né? Agora, se eu estivesse representando essa garrafa de água aqui, ó, ela não cabe na folha. Então, teria que reduzir ela algumas vezes e para poder caber na folha de modo adequado, né? O mapa de vocês lá, tanto o mapa, atividade de estudo, eu tenho que lembrar o que era. Nossa, eu gravei o vídeo esses dias e não lembro o que era. Mas acho que na atividade de estudo eu falei para vocês fazerem uma folha só de margem ali, legenda, né? Mas na hora de fazer os desenhos, projeção, perspectiva isométrica, que é isso aqui que eu fiz, projeção ortogonal, você vai definir a escala. Eu não lembro se eu dei a escala nesse exercício ou você precisa decidir, né? Mas se você tiver que decidir, qual que é o objetivo? A esquerda da outra aula que eu estava dando. Se você tiver que decidir aqui qual que é a melhor posição, imagina sempre o seguinte: eu tenho minha folha de desenho, certo? Se eu for fazer um desenho de projeção ortogonal, né, eu preciso fazer com que ele caiba aqui dentro. Então, eu tenho um desenho lá que tem várias medidas nele, né? Só que se eu fizer com aquela medida, talvez ele pegue muito aqui, assim, aqui e aqui, as 3 vistas. Vai me ocupar muito espaço. Então, eu reduzo. Só que eu não posso reduzir muito de modo que ele fique muito pequenininho. Tá? Um desenho técnico, ele vai ser sempre composto por algumas coisas. Por exemplo, ó, eu vou ter uma... Tem que arrumar um caderninho sem linha, né? Eu vou ter aqui, ó, uma margem. Vou desenhar porcamente aqui uma margem, tá? Para vocês. E aqui eu já vou explicando alguns conceitos. Por exemplo, vai fazer um desenho à mão livre, vocês vão pegar sempre uma régua. Sempre que for fazer o traçado, ó, encosta a régua onde você quer. Deixa eu tirar esse livro daqui. Encosta a régua onde você quer e faça a sua linha puxando, tá? Ó, puxando e suave. Não faz uma linha forçando. Quer ver a diferença? Ó, aqui eu tava... Vamos pegar esse pedaço de folha aqui, ó. Mesmo grafite, ó, mesma lapiseira, tá vendo a pontinha do grafite? Isso aqui é um grafite 09, tá? O 09 tá aqui, ó. 0... Ah, tô achando... eu tava mostrando... eu tava mostrando pro microfone aqui, em vez de mostrar pra câmera, desculpa. Aqui, ó, grafitinho. Aqui, ó, 09, certo?
Não importa se você vai usar um 05, 07 ou 09, mas vai fazer um traçado. Vou mostrar o microfone, que engraçado. Ó, eu vou puxar suavemente. Só encostei o peso do grafite e puxei. Olha como é que sai o traçado. Agora, eu vou fazer forçando um pouquinho. Ó. Encostei e estou segurando um pouquinho de força, assim, só para ter certeza que o grafite não vai deslizar. Dá um pouquinho de... Agora eu vou fazer uma forçando. Vou segurar aqui, ó. Percebam que é o mesmo grafite. Ó, o mesmo grafite, 3 traçados diferentes, tá? Quando vocês forem desenhar, pessoal, desenha sempre usando essa técnica aqui. Encosta e apoia no peso da lapiseira. Faz assim, ó. O grafite vai sair legal, o traçado vai sair legal, né? Se a Aline Santos tem um traçado forte, é hora de controlar, Aline. Por quê? Olha o que vai acontecer. Deixa eu achar aqui a minha borrachinha, né? A borrachinha branca, como eu mostrei para vocês. Vai apagar uma linha que desenhou errado? Você vai apagar sempre no sentido do traço, tá? Então, ó, vou apagar a primeira linha aqui, que eu, só o pezinho da lapiseira, ó. Suavemente. Apaguei. Né? Vamos ver se ficou marcado? Ó, eu não vejo marcas do grafite na minha folha, tá? Vou apagar a segunda aqui, onde eu botei um pouquinho de peso. Já preciso esfregar um pouco mais o grafite. E aqui, ó, não ficou marcado, ficou bem levezinho marcado, tá? Marcaçãozinha bem leve. Agora eu vou apagar o terceiro aqui. Putz, tem hora de cortar essas unhas, né? Ó, tô apagando e tá manchando, tá vendo? Vou forçar mais a borracha. Tô botando força na borracha aqui mesmo. E olha a marcação. Ó. Dá para ver certinho onde eu passei a linha. Então, o problema de fazer um traçado forte é esse. Você faz e ele vai ficar marcado. Deixa eu ver alguma coisa que estão falando aqui de esquerda para direita, cima para baixo. Espera aí que eu preciso pegar a conversa. Peguei a conversa no meio do caminho. Professor Plinio, tinha que dar aula de cálculo. Não, deixa cálculo para os outros, sai fora. Tem um livro de cálculo ali para vocês. Ó. Olha lá. Cálculo, pré-cálculo, inteligência artificial. Aqui, deixa para hobby só. Essa escala natural vai ser sempre 1 para 1? Sempre vai ser 1 para 1. Né? Quem precisar desenhar escala natural, sempre 1 para 1. Se cumpre bem, tá? Vai ser difícil. O que é o Marcelo Pantioni aqui? Ó, ele falou sempre da esquerda para a direita e sempre de cima para baixo. Você está se referindo ao traçado? O traçado sempre puxando o seu braço, tá? No caso aqui eu estou fazendo, se for deitado, é que eu sou canhoto, tá, pessoal? Tem essa também. Então, se eu for fazer aqui com a mão esquerda, né? Da direita para a esquerda que eu estou puxando aqui. Eu sou destro. Então, você vai apoiar a régua com a mão direita e vai puxar, aí sim, da esquerda para a direita. É isso. Sempre puxando, tá? Nunca empurrando. Por que nunca empurrando? Quando você vai fazer empurrando, deixa eu achar um cantinho aqui. Esse fio tá me incomodando. Aí. Peraí. Aqui, vamos trazer mais para cá. Isso. Se você vai fazer empurrando, ó, você perde o controle e sua mão pode sair para o lado. Tá vendo? Ó, sair para o lado aqui. Errei esse pedacinho. Qual que é a melhor coisa que você vai fazer? Cara, apaga a linha toda e faz de novo. Senão vai ficar cheio de remendinho ali, tá? E o Vire Bastardo mandou um monte de vírgula ali. Não sei se o gato dele tá andando no teclado, ou ele cochilou e deitou em cima do teclado ali. 10 não me férias, traçado. Isso é o traçado das margens. Tá. Qualquer traçado, Marcelo, qualquer traçado você vai fazer dessa forma, sempre puxando, tá? Vamos fazer o traçado aqui, ó. Né? Vamos fazer a margem, né? Então, como é que você vai fazer a margem aqui, ó? Isso aqui eu não lembro se eu cheguei a... Eu gravei várias vezes o vídeo de explicativo para vocês, que eu estava tendo um problema no som ali, eu gravava, perdi o som, não sei o quê. Vai fazer margem? Vai fazer margem. Margem a gente sabe que é o seguinte, 25 do lado esquerdo, não importa se está em pé ou deitado, desculpa, 20, falei 25, falei errado.
20. 20 do lado esquerdo, os demais lados é 10. Ah, professor, no livro está 25. É porque a norma, que foi, quando foi escrito o livro, a norma era outra. Tá? Então a gente faz com 20. Marco aqui, ó. Posiciono o zero da régua, vou trazer mais para baixo aqui, o zero da régua na borda da folha, tá? Para quem não sabe, alguém vai falar, mas como que o cara não sabe? Tem gente que não sabe, tá? Então, cada número desse aqui, ó, equivale a 10 milímetros. Então, se eu estou no número 1, andei 10 milímetros. Se eu estou no número 2, andei 20 milímetros. Eu quero chegar no 20. Então, pego o 20 aqui, ó, faço uma marquinha. Vou extrapolar aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Faço uma marquinha aqui, ó. Fiz uma bolinha ali, bem pequenininho, só para você enxergar aí. Ando para baixo aqui, pega a segunda referência. Zero a borda, 10 milímetros, 20 milímetros. Fiz uma bolinha. Então, tem duas bolinhas, tem uma aqui em cima, tem uma aqui embaixo. Agora, pego minha régua em pé, apoio a ponta do grafite nessa bolinha aqui, ó, encosta a régua. Seguro ela travada aqui com o indicador, apoio a ponta do grafite na outra bolinha, puxo a régua aqui e encostei. Vejo se em cima não saiu, embaixo não saiu. Agora, encostei, puxei. Fora, fora. Fiz a linha de margem lateral. Viro aqui, ó. Pego aqui, 0. Zerei na borda. 10. Passo uma bolinha aqui. Subo lá. 0. 10. Faço uma bolinha aqui. Mesma coisa. Trago. Deixa eu tentar pegar aqui mais para cima. Eu não estou num... Pra vocês terem uma ideia, eu estou apoiando a câmera no suporte do microfone. Por isso que está meio gambiarra aqui, tá? Mas... aí. Ainda quero fazer um suporte, botar uma segunda câmera em pé aqui, pegando a mesa. Uma hora eu faço. Encosto aqui, apoio a régua. Encosto aqui, arrasto a régua, sem tirar lá de cima. Saiu lá de cima, puxa de novo. Sai aqui de baixo, encosta, puxa de novo. Está encostado dos dois lados, tracei. Grafite macio me permite um traçado fino, traço leve, né? Volto aqui, posicionei, 10. Já eu vejo as perguntas de vocês, tá, pessoal? Que eu estou focado aqui para não perder muito tempo. 10. Postei. Trago aqui, postei. Postei de novo. Tracinho leve. Para finalizar, o último lado aqui. 10. Em cima. 10. Postei, encostei. Tá? Desceu. Traçou. Fizemos as 4 linhas. Ah, mas ficou esses cantos. Como é que eu apago esses cantos? Pega a tua régua. Bota aqui, ó, inclinadinho no cruzamento ali. Tá vendo, ó? Cruzou, né? Tá cruzando nesse ponto aqui, ó. Bota minha régua em cima desse ponto. Borrachinha. Pá. Apagou. Não vai apagar a margem sua. Vai apagar só o que tá fora. Virou aqui. Apoiou. Apagou. Se você fizer o traçado forte, vai ficar marcado. Então, tracinho leve. Pô, faço o traço leve, fica um traço muito fino. O que eu faço? Um grafite mais macio. Pega um grafite 2B, grafite 4B, né? Vai fazer o traço. Esse grafite que eu uso é grafite 2B, tá, pessoal? Apaguei aqui. Cuidado para sua folha não fazer isso, tá? Para não amassar. Aí, ó. Folhinha, margenzinha padrão, bonitinha. Aí vem para a legenda, faz a legenda. Não vou perder tempo fazendo legenda aqui, tá? Deixa eu ver algumas perguntas agora aqui. Deixa eu ver onde que eu estava. André Pereira. Professor, não tem problema se nós tivermos o hábito de fazer a linha ao contrário? Ou é especial fazer da forma que o professor está fazendo para futuros desenhos aplicados? Não tem problema, tá, André? É que, assim, a gente vai ensinando a técnica, tá? Você tem o hábito de fazer, pode ser mais fácil de você errar, da linha sair mais torta e tal, né? Mas, vou seguir a regra do desenho, a gente recomenda que faça sempre puxando para facilitar. Vai dar diferença, assim, eu vou perceber se você fez puxando, fez empurrando? Cara, não dá diferença nenhuma para quem está olhando, tá? Mas é a forma mais fácil ali de você conseguir fazer o traçado, principalmente para quem está começando. Luiz perguntou traço leve, traço sempre leve.
Link do vídeo na aula. Quer fazer atividade do plantio, tá? Isso aqui é outra coisa. 1 para 1 é melhor. É a melhor. Cada centímetro é que 1, né? Não entendi muito bem o que o Reniel falou aqui. Mestre, só consegui acessar agora. Não tem problema, Marcos. Depois você assiste sob demanda. Algum app que podemos usar no dia a dia de forma mais rápida? Tem vários, né? Por exemplo, eu uso o Squid lá, que eu falei para vocês, no tablet, né? Aí tem que ver para que área que você quer ir para saber os apps que tem disponível, assim, né? Profile, técnico, excelente, geralmente lapiseira 09, grafite HB. Eu estou usando uma 09 aqui, o grafite 2B. A 05, grafite HB, ok também? Também, perfeito, pode usar, né? Lembrando que o HB, ó, deixa eu ver se eu tenho um outro lápis aqui. Ó, eu tinha uma coleção inteira de lápis, aí minha mulher vai pegando meus lápis e vai sumindo. Mas eu tenho aqui um lápis que eu não consigo definir, eu acho que é 4B, e esse aqui é um 2H, tá vendo? Ó? Vamos ver se consegue aparecer para vocês aqui. Ó. Mas aqui no meio dele está escrito 2H, é um grafite duro, tá? Ó, se eu fizer um traçado com ele, reparem, tá vendo que ficou fininho, né? E eu fiz com a mesma força da lapiseira. Vou fazer outro aqui do lado, ó. Vou fazer o mesmo traçado com esse outro lápis, a gente vai ver se é mais macio ou mais duro. Ó, esse aqui é mais macio, o outro é mais duro, o traço fica mais fino. Vou fazer com a lapiseira, mesmo traçado, mesma força. Olha a diferença. Eu não apertei, tá? Vamos pegar essa outra lapiseira aqui. Não sei que grafite que está aqui dentro. Deve ser 2B também, ou HB. Vamos ver esse outro aqui. Esses dois têm o mesmo maciez, a mesma dureza. Esse aqui é o mais macio de todos, né? Esse aqui, intermediário, esses dois são grafites duros. Ah, professor, mas você apertou mais. Não apertei, ó. Vou apagar eles. Olha como que eles apagam. Sempre que você vai apagar, pessoal, no sentido da linha, tá? Nada de fazer assim. Apaga no sentido da linha que você desenhou. Apaga e, de preferência, no mesmo sentido também, ó. Fui, voltei, paguei, voltei, paguei e voltei. Se você fizer assim, ó, o que vai acontecendo com a folha, né? Então, leva para um lado, volta com a mão, leva para um lado, volta com a mão, fica um controle melhor. Deixa eu ver aqui, para atividade, qual o critério? Critério, Luiz, da correção de atividade, seu desenho tem que estar íntegro, tem que estar limpo a sua folha, não pode estar, na fotografia, tá vendo? Isso aqui marca de amassado, cara, isso aqui já está me mostrando aí um descuido, tá? É a marca de dedo, né? O cara pinta lá, deixa eu ver, esse grafite é duro. Isso aqui é duro também, cadê o 09? O cara rabisca a mão aqui assim, suja a mão de grafite e passa lá, ó, cagado aqui, tá vendo? Isso aqui é desenho porco, né? A linha tá torta aqui, linha de legenda, desenho porco, né? Apagou, ficou marcado, isso aí também. Então, a integridade do desenho ali. Você vai usar 05, 07, 09, repara que eu não consigo diferenciar, olhando numa fotografia, o que é cada coisa, tá? Modo retrato 180 vai a folha toda, isso, vai a folha toda na extensão, né? Se fizer a legenda aqui assim, ó, ela vai pegar a folha toda no modo retrato, tá? Tem muita... Indica qual lapiseira para o começo. Arthur, eu gosto muito dessas Cadê? Parece o nome. Oh, meu Deus do céu. Mas só se eu falar aqui, ó. Graph Gear 500. É uma lapiseira intermediária, tá? Você vai pagar aí uns R$30 nessa. Mas, você acha outra, ó. Essa aqui deve custar essa aqui é da Faber-Castell, Grip Matic. Vai custar aí uns R$8, R$9, né? Escreve do mesmo jeito, mas normal, tudo, tá? Então, qual lapiseira que eu indico? A que você consiga comprar. Essa que eu indico. Essa aqui já é uma Pentel também, 03, sem grafite. Mas eu tenho dessa Graph Gear aqui, eu tenho todas elas. Tem 03, 05, 07, 09. Né? Frescura, não precisa. Qual que você vai comprar? Cara, compra a que você puder comprar, tá? Não se enrosque aí para comprar coisas que você não precisa depois. Coloca o aplicativo de realizar o PDF e fica boa a imagem. Você pode usar o Can Scanner aí que fica bom.
O Marcelo respondeu ali, ó. Na escala 1:1, cada centímetro vale 1 centímetro, exatamente. Melhor fotografar que escanear? Eu prefiro escanear, Marcela. Qual milímetro de grafite? Cara, para quem está começando, nunca escreveu com lapiseira, 0,7 ou 0,9 é o melhor. Não vai quebrar tanto. Tá? Se você olhar, como eu falei, no desenho aqui, você vai ter pouca diferença entre elas. Deixa eu pegar 0,3, cadê? 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. Dá um zoom aqui nas... Foca. 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, tá vendo? Essas duas últimas aqui, ó, para quem tá começando, funciona bem. Compra uma dessa aí que você vai achar grafite em qualquer lugar. 0,7 você acha qualquer padaria aí, você compra um grafite 0,7 ou grafite 0,5. É o mais comum que tem, tá? 0,3, você tem que ter uma mão mais sensível, porque quebra muito fácil. 0,9 não é tão simples aí de achar. Vamos continuar aqui. Pessoal, eu preciso continuar um pouco no conteúdo da nossa aula, né? Porque senão a gente não consegue ver também. E aí essas coisas de mapa e tal, a gente vai deixando aí, tá? Escaneei e ficou falhado o desenho. Pode mandar foto? Manda foto. O importante é ter qualidade, tá? Eu vi só no YouTube sobre legenda, você falou a medida total de 120. O lance da legenda, pessoal, estamos falando de 120 ali, 180, e 180, o que acontece? Algumas aulas eu gravei antes de mudar a norma, né? Então, normas antigas era 120, era o que diz no livro de vocês e tal. Norma nova, ela passou a ser 180. Então, qual que você vai definir? No mapa, eu estou especificando o tamanho que tem que ter. Segue o enunciado do mapa, tá? Em relação à escala, escolha que for melhor para realizar o tamanho do desenho. Para caber no espaço da folha? Sim, exatamente, Thiago. Escolhe o que for melhor para caber. E era isso que eu queria falar com vocês a respeito de escala, mas para eu chegar nesse ponto eu preciso falar de cotas, tá? Porque quando a gente vai fazer, isso aqui não, já fui explicando para vocês, que vai ser, vou explicar agora junto aí. Quando a gente vai desenhar, a gente vai usar cotas, né? Cotas é colocar as medidas. Respondendo a Josiane ali, ó, borracha branca, tá? Uma borrachinha de látex, assim, ó. Essa aqui você vê que tá bem surrada, acho que era do meu tempo de ensino médio, faz muito tempo, assim. Mas funciona bem a de látex branco, tá? Quando a gente coloca o desenho, eu preciso cotar, né? Cotar é o quê, ó? Eu vou indicar as medidas do meu desenho. E quando eu faço indicação de medida, eu não posso sair colocando medida em tudo. Eu vou indicar as medidas apenas necessárias. Eu não fico repetindo cotas, tá? Existe um tipo de linha no desenho. Vocês viram que todos os desenhos que eu fui fazendo aqui são linhas contínuas. Mas existem também linhas tracejadas. Vou voltar para a folhinha aqui, que eu gostei da folhinha aqui no dia a dia. Vamos puxar aqui a melhor forma de travar ela. Isso. Então vamos supor aqui, eu vou fazer aquele desenho que eu fiz aquela hora, né? Vou fazer um negócio diferente aqui até. Vou fazer um desenho que vai fazer isso. Opa. Vou pegar esse. Fazer um desenho que pega aqui a base dele. Vai subir aqui, vai voltar. Subir aqui, voltar. Vai descer aqui, vem e fecha. Vou dar um volume para ele aqui. Opa, fui demais. Aqui. Fechou. 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 Estou meio fora de ângulo aqui meu desenho, mas só exemplificar, tá? Reparem que um desenho dessa forma aqui, deixa eu apagar essa parte grossa aqui. Eu estou vendo a frente dele aqui, tá? Essa aqui é a frente do meu desenho, essa aqui é o que eu chamo de lateral do meu desenho, tá? E olhando daqui, eu estou olhando ele por cima. Então, frente, lateral e superior. Reparem que esse desenho, ele não tem uma parte que está lá atrás, né? Essa parte que está lá atrás, ela estaria aqui, assim, ó. Então eu fiz um contorninho, como se eu estivesse vendo através do desenho essas arestas aqui de trás. Lembrando que uma aresta, né? Arestas são as linhas. Esse carinha aqui, qualquer linha do meu desenho é chamada de aresta. Qualquer
junção aqui, ou seja, pontos de junção, são chamados de vértices. E qualquer área que a gente tem é chamada de superfície. Certo? Só para vocês aprenderem os nomes certinhos. Então, arestas, vértices e superfícies. Tá? Lá atrás eu tenho arestas que eu não enxergo. E no desenho técnico, aqui já é uma regra do jogo, né? Aqui eu também teria outra, ó, que estaria descendo aqui, pegando, né, essa parte de trás ali do meu desenho. Essas arestas não visíveis, que eu não enxergo, mas elas estão ali, nós representamos com linhas tracejadas. Então, basicamente, nós temos dois tipos de linhas. Linhas contínuas, para representar as arestas que eu enxergo, contornos da peça, e linhas tracejadas, são os contornos que eu não enxergo. Lembra lá quando você... Ah, professor, eu tenho dificuldade de desenhar, nunca desenhei 3D. Ó. Você vai fazer seu primeiro desenho 3D na sua vida hoje. Então. Uma hora você vai pegar aí depois da aula. Pega um lápis, faz um quadrado. Ó. Fiz um quadradinho aqui, certo? Ah, eu quero transformar esse quadradinho em 3D. Uma forma fácil que é, ó, pega o centro dele aqui, desce outro quadrado, exatamente do mesmo tamanho. Ele aqui, agora você vem e liga os 4 quinas. Pronto, você fez um cubinho, forma mais tosca e tranquila que tem, certo? Mas, se eu quisesse representar essa parte aqui, ó, sendo lá atrás da peça, que eu não enxergaria, então eu transformaria essas 3 linhas ali, né, deixa eu só refazer as que eu apaguei aqui por cima, eu transformaria elas em linhas tracejadas. Tá? Então, tracejado no desenho, eu estou mostrando o que eu não estou vendo. Então, toda linha tracejada que vocês verem no desenho vai representar contornos não visíveis. Tá? Outra coisa que eu falei para vocês é que das cotas, primeira coisa que a gente tem que saber é que eu não vou usar como referência linhas tracejadas. Então, se eu tenho lá um desenho assim, tenho esse cara aqui, né, vamos fazer uma vista 2D agora. Esse cara está aqui assim, e aqui eu tenho um cara tracejado. Oh, nossa, furei a folha aqui, peraí. Uma folha. Eu vou fazer um tracejado aqui e vou fazer um tracejado aqui. Então, linhazinha tem um tracejado aqui. Se você vai cotar, eu não posso usar como referência as linhas tracejadas. Quando a gente vai cotar, a gente sempre vai precisar de uma coisa, que é uma linha chamada de linha de chamada. A linha de chamada, ela é uma linha contínua, não tão larga quanto uma linha que eu uso para fazer um contorno, mas ela fica ali um pouquinho mais fraca, tá? Então, pesem menos a mão, uso um grafite mais duro ali para fazer, mas na ponta dela vai ter 2 setinhas assim, ó. Senhor, tem que ter a seta? Tem que ter a seta. Eu estou indicando uma linha de chamada, tá? Então vai ter uma seta aqui. Ah, eu estou representando a peça. Vamos fazer uma pecinha aqui, ó. Tá vindo daqui para cá. Né? Então, estou representando que é daqui de onde ela começa até onde ela termina, vai ter essa linha aqui. Para eu indicar isso no desenho, eu vou fazer bem fraquinho uma linhazinha aqui, ó, que parte de onde ela começa até passar um pouquinho da linha de cota. Eu vou fazer mais escuro aqui para destacar, tá, pessoal? Então, eu vou fazer ela aqui, ó, dizendo que a minha cota começa aqui, nessa referência, e termina aqui nessa referência. Reitero a palavra. Não deve ser desenhada forte assim. Só estou desenhando para que vocês possam enxergar, certo? Já te respondo, Josebias. Fiz a linha de chamada, linha auxiliar aqui, ó, linhazinha de chamada, coloco o valor da cota aqui em cima. Então vamos dizer que esse cara meça 30. Escrevo 30. O escrito obrigatoriamente vai estar para cima da minha linha de cota, certo? Não pode estar encostado aqui, não vou escrever 30 colado na linha, escrevo um pouquinho para cima, certo? E procuro deixar centralizado na minha linha de chamada. Não vou escrever 30 aqui
e deixar o resto, né? Vou botar o 30 centralizado, tá? Então, vou fazer uma cota, puxa, vou fazer vertical agora, puxa uma linha auxiliar aqui, com a régua, uma linha auxiliar aqui, puxo a linha de chamada, setinha, setinha, coto aqui 10, certo? Quando eu faço a linha vertical, ó, repara que o meu desenho está assim. Linha de cota vertical, a cota, o valor, fica para a esquerda da linha de chamada, afastado, e eu escrevo de baixo para cima. Qual seria a medida da linha de chamada? Procura deixar, Ivonei, eu procuro sempre deixar aqui uns 15 milímetros de distância. Então, por que eu quis falar tudo isso antes de falar lá de posição da folha, do tamanho de escala? Porque você tem que lembrar que o seu desenho vai estar aqui assim, ó, mas eu tenho que lembrar que eu preciso ter um espaço para que as minhas linhas de cota caibam. Você não pode fazer muito grande para não caber linha de cota. E eles têm que estar levemente afastado do seu desenho para que você consiga diferenciar o que é a peça e o que é linha de cota. Tá? A linha, o Jefferson falou, a linha não deve tocar o desenho, certo? Correto. A gente procura deixar aqui um espacinho. Se você for detalhista, Jefferson, o que você faz? Deixa 1 milímetro de distância aqui na régua e na hora que você passar aqui, você sobe 1 milímetro da linha de chamada. Tá? Qual o tamanho que eu devo fazer os números? Essa aí é uma pergunta interessante que já responde alguém que falou de tamanho de fonte aqui na legenda, né? Na legenda, a gente costuma fazer em torno de 3 a 5 milímetros de altura de uma letra. Então, você vai escrever legenda aqui, ó. Vamos supor, vou fazer um espacinho aqui de 5 milímetros, né? Mas geralmente na legenda a gente deixa 10 milímetros de vão. Vou botar aqui, ó. Não, marquei o 5, marcar o 10. Você tem um campinho da legenda ali de 5 milímetros. Ó, essa. Vou fazer bem levinho esse cara aqui. Então aqui, ó. Aqui eu tenho 5 e tudo aqui a gente tem 10, tá? Então, se eu escrever embaixo, você tem que centralizar. Vou botar aqui, ó. Legenda. Estou escrevendo aqui em torno de 4 milímetros a minha letra, tá? Se você for fazer maior, fazer com 1 milímetro, 10 milímetros de distância, vai ficar muito grande, né? Então, a gente deixa aqui com 4 milímetros de altura a letra, certo? Para caber a informação, tá? O que eu ia falar também? Ah, sim. Escrito, sempre letra de forma, tá? Você não vai escrever aqui legenda, desse jeito, com letra cursiva, né? Vamos ampliar aqui para você enxergar. Então, eu vou escrever sempre com letra de forma, de preferência, letras maiúsculas ou caixa alta, etc, né? O Carlos está flodando ali. Pode ser usado um traço... Não, entendi sua pergunta, Carlos. Acho que o que você está falando, né, em vez de usar as linhas assim, é comum vocês encontrarem aqui uma linha de cota assim, ó, 2 linhas auxiliares, uma linha de chamada, e aí você faz isso aqui, ó. Você faz esse tipo de representação e coloca o valor lá, 30. Né? Pode ser usado? Pode ser usado também. Tá? A norma diz que pode usar das duas formas. Né? Eu sempre ensino seta, mas dessa forma que não está errado, tá bom? O que mais que eu ia falar para vocês? Tá, vamos ver aqui alguns exemplos no Legenda Atividade 1, tem o logo do seu usuário. Ver como vai fazer a mão. É bom que você vai treinando de ler. Você vai fazer aqui, ó, um Uzinho, e puxa aqui para fora. Tem uma bolinha no meio. Né? A bolinha tem uma curvaturinha, o Uzinho pintadinho aqui assim. Escreve aqui, ó. Unicesumar. Aí, ó, tá feito. A loguinho, bem tranquilinho. A seta também tem medida, né? Tem. A seta tem um padrão que você faz, tem um ângulo de inclinação certo. Eu não vou cobrar isso, tá? O importante para mim é que esteja indicado aqui como uma setinha para você entender. Agora, qual que é o ângulo ali, quantos graus eu tenho que inclinar, qual que é o comprimento dela, tudo. Tem norma para isso, mas isso não vai ser cobrado de vocês, tá bom? Tá, volta no slide para mim, por favor. Ó, tá liberada a enquete para vocês aí, pra vocês responderem lá.
A gente, então, não cota arestas tracejadas, tá? Vocês já entenderam que são arestas tracejadas, legal. Eu evito cotas internas ao desenho. Dá para jogar esse quadrinho um pouquinho maior aí? E o slide um pouquinho menor? Beleza. Não, é o contrário. Isso. Então, por exemplo, eu evito de cotar aqui, eu cotei com 30, né? E eu quero falar, cotas internas. Aqui dentro eu vou cotar aqui 10, certo? Geralmente eu evito isso. Jogo a cota para fora, tá? É errado? Não é errado, mas eu evito. Evitar não quer dizer que não pode fazer, tá? Mas a gente evita, a não ser, por exemplo, tem uma circunferência aqui, né? Tem um furo nessa peça, e aqui eu jogo um diâmetro de 15. Mesmo assim, se for muito pequeno, você pode pegar esse diâmetro e trazer ele para fora do desenho. Colocar aqui, ó, diâmetro de 15, tá? É uma forma de fazer, certo? E a gente sempre coloca cotas menores dentro da maior. Se tem a 30 aqui, ó, eu posso puxar aqui e puxar uma outra. Ficou muito perto, tá? Teria que fazer um pouquinho diferente. Um 15 aqui. Repara que o espaço que eu deixei foi muito pouco. Deveria ter jogado esse 30 mais para cima. E em hipótese alguma, aí sim, é errado. Se o 30 está aqui, eu puxo aqui, ó. Puxo para cima aqui e boto 15 aqui, ó. Isso aqui tá errado, tá? Não façam isso. Cotas menores sempre dentro das maiores, tá? Professor, na papelaria já tem essas folhas para desenho técnico. Pode usar elas? Não, né? Porque senão eu vou dar ponto para papelaria, não vou dar ponto para você. Safado. Já fiz isso no SketchUp. A maior quantidade de cotas tem que ficar na vista da frente? Não necessariamente, Diego. Senão você polui muito uma vista. Então espalha ela nas 3 vistas lá que você vai fazer. Ó, evita poluir o desenho, né? Pedir para colocar a disciplina, o curso de teclado manutenção não tem essa opção. Então deixa sem lá, né? Beleza, vamos passar mais um slide aqui. Tá? Manter sempre a mesma unidade. Ó, isso aqui é importante. A gente não coloca 15 milímetros, 15, 30 milímetros. Eu só coloco o número, tá? Por quê? Porque lá na legenda, aqui embaixo, ó, tem um campinho lá que está dizendo unidade. E nessa unidade eu vou especificar. Eu estou dizendo, estou trabalhando em milímetros. Então, todo número que está aqui, que não tem medida, eu vou considerar como sendo milímetros. Mas esse cara aqui eu quero considerar que é 30 polegadas. Opa, então aqui no 30 eu coloco polegadas. Aí sim, essa medida é polegadas. As demais, qual medida que é? A medida que está na legenda. Tá? Beleza, valor que eu já falei. Ó, alguns exemplos aqui. Agora pode jogar no slide shape para a gente encerrar a aula aí. Eu não sou vascaíno não, cara. Eu não gosto de futebol. Mas observe aqui no nosso slide, ó, nós temos o lado esquerdo, certo? Né? Professora Aline, joga o slide cheio. Eu jogo isso. O lado certo aqui, ó, o lado direito, tá vendo? Cotas menores dentro das maiores e tal. Ó, as linhas chamadas, as linhas auxiliares, sempre afastadas aqui, né? Aqui no livro de vocês ainda ele colocou as cotas as cotas verticais com o número em pé, também não tem problema, tá? Mas o certo seria cotar ela de lado ali, e errado, as cotas cruzando, as cotas menores cruzando as maiores aqui. Isso aí tá errado, tá? Como que eu cotaria as 3 vistas padrão? Várias vistas. Reparem que unidades que não são milímetros, está dizendo ali, ó, 8 centímetros, 2 polegadas, 30, alguma coisa que eu não estou enxergando aqui. Cadê? 30, tá, isso aqui é uma tolerância dimensional, tá? Isso aqui eu não vou entrar no mérito hoje. Ó, o raio aqui, 3/4, diâmetro de 3/4, tá? Então, 3/4 de polegada, tá marcando polegada ali. Repara que o 10 ia ficar muito apertado se eu colocasse aqui em cima ali. Então, eu puxei a linha de chamada para baixo para poder escrever o 10 ali do lado. Aqui, cotagem de ângulos, né? A gente procura puxar linhas auxiliares para dizer qual que é o ângulo certo. E tá, e é tipos de cota, isso aqui vou deixar para a próxima aula para falar para vocês. Mas aí depois vocês dão uma lida aqui, é só pegando do ponto de referência e tal, aqui eu estou partindo do centro, né? Aí é mais para fazer projetos mecânicos e tal, né? E a gente vai encerrando então a nossa aula. Deixa eu voltar, vocês ver o cara feio aqui de novo, né? E aí a gente encerra então. Desenho de raio ângulo vai ser cobrado? Não vai não, Danilo, não vai ter nada ali de raio ângulo. Vamos usar escalímetro, prof. Alex, você não vai precisar usar escalímetro, tá? Escalímetro é uma ferramenta que, se você não trabalha
com aquelas escalas que estão ali no Scalímetros, você vai acabar se confundindo, certo? Posso colocar as cotas na parte de baixo do desenho? Pode colocar, Thiago, desculpa. Se tiver espaço ali, mas lembra que o valor da cota acima da linha de cota, tá? E a linha pode descer a linha na parte de baixo do desenho, certo? Bom, galera, acho que é isso, né? Hoje rendeu bastante aí o trabalho. Obrigado pela participação de todos. Uma ótima semana. Lembrando que se alguém, igual eu, que não trabalha só da aula, quarta-feira, às 5 da tarde, vocês têm um eclipse para ver solar, mas não olhem direto para o sol, tá? Usem uma projeção, usem uma lente de soldador número 14, mas curte aí que é legal ver esse negócio aí. É possível usar papel vegetal A4 e caneta nanquim? É possível, mas nós não vamos usar. Mas é possível sim. Quem tiver com saudade, pesquisa lá. O pessoal perguntou no meu canal, é Plínio Explica, lá no Senai. Senai, lá no YouTube, viu? Eu tô falando que tá com saudade do Senai. Vou sair de lá agora há pouco. Valeu, galera. Forte abraço para todos e de boa.